Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento vamos estudar a lição 8, Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. Logo mais, iniciaremos com uma oração. Que Deus os abençoe. Obrigado, Pai querido, por todas as bênçãos concedidas até agora. Nos dê sabedoria para estudar a Tua Palavra. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, lição número 8, Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. Bom, lembrando aqui que nós estudamos na lição passada, justamente comentando Efésios 4, a respeito da verdadeira unidade. Qual é o conceito da verdadeira unidade? Que a verdadeira unidade ela não pode estar baseada no erro e, portanto, não pode compactuar com o erro, não é? Então, esse é o ponto importante, um dos pontos, né, que nós precisamos tratar. Então, nós temos Efésios, Colossenses, Zacarias, Isaías e Romanos, ok? Vamos começar então com a lição de sábado. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe, o velho homem, o velho ser humano, né? Que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, ele deixa bem específico aqui. Ele fala, olha, a unidade não pode ser usada como justificativa para a suposta, né, busca de unidade não pode ser usada como justificativa para você deixar de fazer o trabalho de Deus da forma correta. Então, vamos pensar, uma igreja está agindo de forma errada em relação a um ou mais pontos. O que é unidade? Em nome da unidade eu fico em silêncio ou em nome da unidade eu mostro o que está acontecendo? Veja que ele fala, olha, e faz sentido quando você pensa nos conceitos de unidade atuais que nós vemos nas igrejas, faz sentido, nós conseguimos entender o motivo de Paulo logo após falar sobre isso, no capítulo 4 aqui de Efésios, em que ele fala, olha, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Ele fala, vamos andar de modo digno. Lá no final ele fala, olha, abandonar o velho homem, não ceder aos ventos de doutrina, aos falsos ensinos. E aí ele fala, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí, para que não houvesse confusão na compreensão desse verso, por exemplo, o que é ser humilde, manso, longânimo, suportar uns aos outros em amor? Ele vai lá e especifica, olha, isso não significa aceitar o erro, pelo contrário, nós temos que lutar contra o erro. Não faz sentido um modo de pensar que Cristo estabelece para livrar as pessoas do erro, e aí, em nome de uma suposta unidade, nós aceitarmos esse erro. Então, tendo isso em mente, a unidade não pode ser usada como justificativa para evitar ou para prejudicar a transformação do ser humano para que ele deixe de lado sua velha natureza e se renove no entendimento. Então, a unidade ela deve buscar isso, renovar o entendimento das pessoas, levar as pessoas a uma compreensão exata, adequada das Escrituras. Então, esse é o procedimento de unidade que a Bíblia promove. E nisso, agora nós estamos abordando a vida moldada em Cristo, uma vida em que é abandonada a velha natureza, ou seja, a natureza pecaminosa, a natureza carnal. Então veja, independente de qual seja a sua posição a respeito da natureza, se a natureza pecaminosa pode ser vencida por completo ou não antes da glorificação, eu acredito que seja um ponto pacífico que a velha natureza ela deve ser abandonada a cada dia. E se eu abandono a velha natureza a cada dia, não faz sentido que quanto mais tempo no caminho de Deus eu tenha, mais em pecado eu esteja.
Isso não faz sentido. Então, o abandono é gradativamente você abandonar as coisas erradas, não é? José Antônio viveu nas ruas de Palma, Espanha, como morador de rua, ou pessoa em situação de rua, né? Hoje existe essa questão de falar de não poder falar morador de rua, né? Com cabelos e barba grisalhos e desgrenhados, aparentava ter mais do que os seus 57 anos. Um dia, Salva Garcia, dona de um salão de beleza, se aproximou de José e propôs uma transformação completa. Pintou e estilizou os punhados emaranhados de cabelo e barba, depois de ter cortado, né? E depois ele ganhou novas roupas, aí veio a revelação. Ele pergunta, sou eu, estou tão diferente, né? Não foi apenas uma mudança de aparência, isso mudou minha vida. Paulo afirmou que os crentes foram transformados, deixaram de lado o antigo eu e se revestiram da nova identidade, algo parecido com a mudança de José, porém não foi uma mera transformação externa. Ela inclui deixar-se renovar no espírito do entendimento, trazendo para a vida justiça e retidão procedentes da verdade. Essa é a transformação mais importante. Então, a transformação interna que se reflete no exterior. Então, veja, se por um lado está correto que nós devemos buscar principalmente a mudança interna, também está correto de que se eu busco a mudança interna, ela vai ocorrer e isso vai se refletir no meu exterior. Então, o exterior ele deve ter uma mudança, visto que o interior mudou, não é? Vamos para a lição de domingo. A espiral descendente do pecado. A espiral descendente do pecado. Compare Efésios 4, 17 a 32 com Colossenses 3, então já vamos deixar aqui, né? 1 a 17. Como Paulo defendia que os crentes vivessem a fim de incentivar a unidade da igreja. Como ele queria que os crentes vivessem de modo a incentivar a unidade da igreja. Então, é mais um ponto em que nós precisamos relacionar isso, né? Vamos lá. Na sessão anterior, Efésios 4, 1 a 16, que nós lemos lá sobre a unidade, né, em que nós falamos, olha, não é qualquer falha que pode ser aceita vou passar por cima de toda e qualquer falha. Não, não é isso, né? Então nós vimos que não é que eu vou passar por cima de toda e qualquer falha, né, como se ela não existisse, não. O que nós vamos fazer, independente das falhas existentes, nós vamos alertar sobre essas falhas, esperando, buscando que a igreja se renove. Então, a igreja percebeu que existe uma falha, então qual é a posição que a igreja deve tomar? O corpo de Cristo, as pessoas devem tomar. Olha, nós estamos em erro, precisamos mudar isso. Então, veja que nós temos que estar dispostos a abandonar toda e qualquer falha, e não a aceitar toda e qualquer falha, né? Em prol da unidade. Não é essa a unidade que a Bíblia promove, né? Então, como Paulo defende que os crentes vivessem a fim de incentivar a unidade, é isso que nós vamos comentar. Na sessão anterior, o tema de Paulo foi a unidade da igreja. Quando comparamos Efésios 4, 1 e 17, notamos a semelhança entre essas duas exortações. No capítulo 4, ele fala da unidade e do estilo de vida que a sustenta de uma perspectiva positiva. Dos versos 17 em diante, Paulo abordou o mesmo tema a partir de uma perspectiva mais negativa. Em Efésios 4, 17 a 24, ele contrastou o estilo de vida gentílico, o qual considerava uma unidade enfraquecedora, com padrões de vida verdadeiramente cristãos que alimentam a unidade. Ao ler a crítica afiada de Paulo ao depravado estilo de vida gentílico, devemos recordar sua convicção de que os gentios são redimidos por Deus por intermédio de Cristo e a eles é oferecida pela plena associação ao povo de Deus. Ele deu uma descrição limitada e negativa dos gentios na carne. Paulo não estava preocupado apenas com pecados ou comportamentos específicos dos gentios, mas com o padrão de comportamento que exibiam, uma trajetória descendente nas garras do pecado. No centro de Efésios 4, 17 a 19, está um retrato de uma espiritualidade insensível, na vaidade dos pensamentos,
tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede. Essa espiritualidade insensível é a fonte do entendimento obscurecido destacado no início da passagem, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, e da prática sexual depravada sublinhada no fim. Se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Afastados de Deus, eles não sabiam como viver. Separados de sua graça salvadora, continuavam em espiral descendente de pecado e depravação. Então nós vamos ver isso logo mais aqui nos textos da internet. Então vamos lá, dar aqui a continuidade. Nós vamos então 17 a 32, que nós já lemos, né, na outra lição, porque não tem como, infelizmente, não tem como fazer essa separação na análise do conceito da unidade, justamente porque se nós separarmos, fracionarmos até o verso 16 ou 17 e daí em diante, ou até o 16, por exemplo, e do 17 em diante, nós não conseguimos entender a noção exata de unidade que Paulo quer transmitir, não é? Então, é por isso que nós colocamos a relação de alguns conceitos lá nas duas lições passadas, a respeito de unidades ruins, prejudiciais, que aconteceram na história bíblica, demonstrando que eu não posso, em nome da unidade, abrir mão de renegar a velha natureza e propor uma nova vida. Então, isso deve estar de acordo com os ensinos bíblicos. Por isso que ele fala, olha, a unidade não pode se basear em ventos de doutrina. A unidade não pode se basear em enganos. Existe a necessidade de viver uma nova natureza, não é? Para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Que não vivam mais como eles que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então ele fala, olha, isso não é esperado de um cristão, principalmente na vida pública. Né? Na vida pública, eu digo, publicamente, né? No trabalho, na igreja, nos ambientes públicos. Isso não é esperado do cristão, principalmente nesses ambientes. Então, não se pode esperar. Então, se uma igreja propõe, em nome da unidade, fechar os olhos para os erros que acontecem, essa não é uma unidade em Deus, não é uma unidade do Espírito. Porque ele fala, olha, isso é esperado dos gentios, que eles vivam assim, na depravação, na ignorância, na dureza de coração. E o que é a dureza de coração, se não ouvir que Deus propõe uma transformação de vida e não aceitar essa transformação de vida? Isso é uma dureza de coração. E ele fala, não foi assim, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, olha, o que vocês perceberem que está errado, isso faz parte da velha natureza, isso deve ser abandonado. E essa é a relação com a unidade. Só há verdadeira unidade num grupo, seja ele qual for, um pequeno grupo, uma igreja, uma associação, quando as pessoas ali envolvidas estão dispostas a se despir da velha natureza e a viver segundo Cristo, segundo o que está estabelecido nas Escrituras. Do contrário, não há unidade. Mas se chega uma pessoa na igreja e ela é uma visitante, ok? Ela é uma visitante. Ela vai ouvir o Evangelho e se ela realmente permitir que a semente brote e se desenvolva nela, a semente da mensagem, ou seja, se ela aceitar a mensagem realmente, se ela estiver verdadeiramente disposto se essa pessoa estiver disposta a viver segundo o que está ali, ela vai reconhecer o erro e vai falar, olha, não, isso aqui nós precisamos mudar.
Agora, se uma pessoa chega, seja visitante ou não, seja uma visitante ou com tempo de igreja, ela fala, eu faço isso e não estou disposto a mudar, não estou disposta a mudar. A igreja faz isso e ela não está disposta a mudar. Eu não tenho uma unidade do Espírito ali. Eu tenho uma unidade na carne, eu tenho uma unidade no engano. Eu tenho pessoas que estão sendo levadas por enganos, por ventos de doutrina, e não querem mudar. Então, veja, não se adequa ao que está dizendo aqui, porque ele fala, olha, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, abandonar por completo a velha natureza, rejeitar, recusar a cada dia, lutar a cada dia contra a velha natureza. E não usar o fato de que vocês ainda não são perfeitos para justificar o pecado voluntário, que é a manutenção, manter-se no erro, né? Então, essa é a relação. Agora nós vamos para aqui a serem renovados no modo de pensar, revestir-se no novo homem, semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Então, veja, não existe unidade proveniente da mentira, só da verdade. Então, não existe unidade no engano, não existe unidade do Espírito aceitando os erros cometidos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade, né? Quando ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo, que furtava não furte mais, antes trabalhe. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas a que for útil para edificar, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo, livrem-se de toda amargura, indignação, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente. Lembrando que, da parte nossa, a pessoa pediu, a gente perdoa, mas da parte de Deus, Deus conhece a mente de cada um de nós. Então não adianta nós pedirmos perdão se não estivermos realmente arrependidos. E o arrependimento significa a disposição a mudar. Então, se eu peço perdão e continuo fazendo as mesmas coisas sem nenhuma busca de mudança, então não houve arrependimento. Então, existe uma relação muito forte aqui, né? Vamos agora para Colossenses. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se já ressuscitaste com Cristo, então é só uma ênfase aqui. Então, ele fala, olha só, ele fala de uma mudança completa. Abandonar a mentira, falar a verdade. Não peque no momento que ficarem irados, apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo, o que furtava não furte mais. Nenhuma palavra torpe saia da boca. Não entristeçam o Espírito Santo. Livre de toda amargura, indignação, gritaria, calúnia. Sejam bondosos, compassivos. Então ele fala, olha, é uma mudança completa que precisa haver. Abandonar a mentira e viver a verdade. Né? Termos compaixão. E, ao mesmo tempo, ele fala, olha, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, ele fala, se realmente vocês ressuscitaram com Cristo, vai haver uma mudança de vida. Então, ele fala, olha, só existem dois caminhos. Então, veja, ser compassivo não é olhar para o erro e ser omisso. Veja que em todo momento nós estamos vendo isso. Pelo contrário, ser compassivo é ver o erro e falar, olha, se você realmente está em Cristo, isso não pode acontecer na sua vida. Você não pode ser escravo disso que está acontecendo na sua vida. Isso está errado com você, isso está errado com a igreja, está errado comigo. Então veja, ele fala, se já ressuscitaste, buscai as coisas que são de cima. Pensais que são de cima, não as da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, mortos em quê? Mortos para o pecado. Mortos para o velho homem, para a velha vida. Para compactuar com os erros. Não devemos mais compactuar, porque estamos mortos para o velho ser, para o velho homem, para a velha natureza. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Vejam que isso é muito forte, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então ele fala que não existe meio termo. Não existe essa história de que nós devemos nos colocar no lugar do próximo no sentido assim, coitado, porque ele está fazendo erro. Então, não é esse sentido de se colocar no lugar do próximo. É falar assim, olha, o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com essa pessoa? Como ajudá-la a mudar? E aí ele fala, através da mortificação do corpo, ou seja, fazer morrer a natureza pecaminosa, da carne no caso, né? Ou seja, fazer morrer os instintos, os desejos,
Então, toda vez que eu cair, eu tenho que reconhecer que estou em queda, que estou em erro, e mudar, e lutar contra essa tendência, e não justificar essa tendência. Então, veja, é muito forte isso, quando ele fala, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Fornicação, impureza, afeição desordenada, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então ele fala, por essa causa vem olha só, a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então eu não posso olhar uma desobediência voluntária e simplesmente dizer assim, é porque a pessoa está num nível de desenvolvimento espiritual inferior. Não, não é isso que ele está falando. Ele fala, não, Pedro, não é assim que funciona. Quando aceitamos a Cristo, Deus nos dá o poder para fazer morrer a natureza pecaminosa a cada dia. Então, se uma pessoa está vivendo depois de ter ouvido o Evangelho, ao invés de ter uma vida em ascendência espiritual, ela está tendo uma vida em decadência espiritual, ela não está morta por pecado, pelo contrário, ela está morta espiritualmente. Porque uma pessoa que vive em mudança de vida, que faz morrer a natureza pecaminosa, a natureza terrena, ela vai viver em comunhão com Deus, ela vai aumentar a comunhão com Deus. A desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nela. Não deve haver mais esse costume. Mas agora abandone todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem, da velha natureza, da velha pessoa com suas práticas, se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre o grego e o judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. E quando que ele fala que Cristo está em todos? Quando abandonamos a velha natureza e vivemos uma unidade do Espírito, uma unidade na obediência, uma unidade na busca da comunhão, todos juntos buscando a comunhão em Deus, todos juntos buscando abandonar o que é errado. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então ele fala, perdoe as nossas ofensas ou dívidas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido, aos nossos devedores, né? E o perdão, a pessoa que quer o perdão, principalmente quando ela vai pedir perdão a Deus, o que se espera dela? Que haja arrependimento. Então, se uma pessoa chega até você e pede perdão, chega até mim e pede perdão, se eu peço perdão para alguém e não estou arrependido, por mais que essa pessoa me diga, eu te perdoo, a principal questão é diante de Deus. Se eu pedir perdão simplesmente por pedir e vou continuar nas mesmas práticas, então não houve arrependimento. Então, diante de Deus não vai haver perdão, porque não vai haver um arrependimento, não vai haver uma busca pela conversão, pela mudança de vida, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então ele fala assim, olha, se todos viverem de acordo com o Evangelho, buscando abandonar a velha natureza, nós vamos nos vincular pela paz. Agora, se houver pessoas ali que não estejam dispostas a viver por essa paz, a viver segundo a nova natureza, mas queiram viver segundo a velha natureza, como vai acontecer? Nós vemos esse exemplo em vários lugares da Bíblia. Nós vemos lá o caso de Caim e Abel, o que ocorreu, né? Houve um conflito inevitável, porque a pessoa Caim não queria mudar de vida. Houve um problema ali do povo antes de Noé. Ninguém aceitou a mensagem de Noé, além de 7 pessoas que eram ali do círculo familiar dele. Esposa, filhos e as esposas dos filhos. Então veja, ele fez a arca, né, sabendo o que ia acontecer, avisou para as pessoas e possivelmente foi chamado de quê? Perturbador do povo antediluviano. Porque ele estava pregando algo que feria
a vontade deles, a forma de agir que eles viviam, né? Então, quando ele fala, habitem, ensinem e aconselhem com toda sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Então, ele fala, cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, existe uma forma de canto específico que deve ser usado, que nos leve a uma elevação espiritual e não uma contentação com os instintos, né? Então, mais um ponto importante aqui. E como Paulo defendia que os crentes vivessem a fim de incentivar a unidade da igreja? Em constante renovação de vida. Porque você se revestir do novo homem e abandonar o velho homem, a velha pessoa, é o quê? É justamente abandonar o que é errado, reconhecer que aquilo que é errado deve ser abandonado, lutar contra isso. A partir daí, nós estamos aptos a aconselhar, a advertir, a viver na paz, conforme a unidade em Cristo Jesus, né? Então, suportar-vos uns aos outros ali, não é ver o erro acontecer, alertar, ver que não há mudança e ficar em silêncio. Não é isso. Se você olhar, nenhum profeta, Deus não aconselhou nenhum profeta bíblico a agir dessa forma. Nenhum apóstolo, nada, não foi aconselhado. Era o tempo inteiro fazendo alertas. Isso está errado. Deve haver mudança, né? 1 Coríntios 5, Paulo fala, né? Vou até colocar aqui para nós, né? 1 Coríntios 5, né? Que é forte essa passagem, né? E vem do próprio Paulo que escreveu, né? Veja só, em que ele fala o seguinte: mas ele fala aqui, ó, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem, com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras. Se fosse assim, vocês precisariam sair desse mundo. Então ele fala, não estou falando assim, se você estiver perto de uma pessoa, você vai sumir da frente dela, não. Apesar de que nós temos o padrão de Cristo, nós temos o padrão dos profetas, que eles se afastavam, se fortaleciam, iam evangelizar essas pessoas, depois saíam de perto novamente. Por quê? Porque se você conviver o tempo inteiro com pessoas que só fazem o que é errado, a tendência é que você faça também, né? Então ele fala, agora ele vai falar o ponto foco aqui, né? Então, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão ou irmã, obviamente, né? Dizendo-se irmão ou irmã, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. E aqui, obviamente, é o quê? É um rol, é um conjunto de comportamentos exemplificativos. São exemplos que ele está dando. Então, ele fala assim, uma pessoa que se diga irmã e que, depois de saber que está errado num determinado comportamento, continuar naquele comportamento voluntariamente, sem fazer nada para mudar, então ele fala, você não deve associar-se com essa pessoa, nem sequer comer com elas. Pois, como haveria de julgar os de fora da igreja, não deve julgar os que estão dentro, Deus julgará os de fora. Expulse esse perverso no meio de vocês. Então, essa fala é muito forte de Paulo no sentido de que, olha, uma coisa é a pessoa está lá no mundo. Ela está lá, ela não está influenciando a igreja, então deixa ela lá. Outra coisa, bem diferente, é a pessoa dizer assim, eu sou um servo de Deus, está vivendo uma vida totalmente errada. E hoje em dia as pessoas falam que, quem é você para julgar? Deixa ele viver do jeito que ele quer. Bom, qualquer pessoa pode viver do jeito que ela quiser. O que ela não pode é dizer ser um servo de Deus e viver de forma contrária a isso, né? Uma dramática mudança de roupa. Ao contar a história da conversão do seu público, que ponto essencial Paulo queria transmitir? Depois de escrever a antiga existência gentílica deles, Paulo não disse, não foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo. Em vez disso, exclamou. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Comentando que os destinatários ouviram e foram nele instruídos, ou por ele. Paulo defendeu ainda a noção de uma vida moldada em Cristo com a expressão, segundo é a verdade em Jesus. Para Paulo, o despertar da fé tem a ver com uma conexão com Cristo tão vívida e real, que pode ser descrita como aprender de Cristo. Reconhecemos que o Jesus ressuscitado e exaltado está vivo e presente. Somos moldados por seus ensinamentos e exemplo. Ensinamentos e exemplo.
E somos leais a Ele como nosso Senhor. Abrimos nossa vida para a sua orientação e direção por meio do Espírito e da Palavra. Paulo diz que a adoção de uma vida moldada em Cristo requer 3 processos: deixar de lado ou se afastar do antigo modo de vida, experimentar renovação interior, se revestir de um novo padrão de vida. A metáfora reflete o uso de roupas do Antigo Testamento como símbolo tanto para o pecado como para a salvação. Nos tempos antigos, os homens usavam uma túnica na altura dos joelhos como roupa íntima e uma capa ou manto para se proteger do sol. Da mesma forma, as mulheres usavam como uma túnica e uma capa. As culturas refletidas na Bíblia eram de subsistência. As roupas eram valiosas e caras e mantidas por muito tempo. Era incomum possuir mais de um conjunto de roupas. Sua qualidade e estilo sinalizavam a identidade e a posição do usuário. Trocar um conjunto de roupa por outro era algo incomum e importante, em vez do fato trivial que isso representa em muitas culturas hoje. Paulo imaginava que a mudança de vida seria tão perceptível quanto o ato de trocar um conjunto de roupas. Então, o que o comentário está dizendo aqui é o seguinte: é algo tão visível, assim, a pessoa viu que você tinha o costume de usar uma roupa e agora elas vão te ver com uma outra roupa diferente, é perceptível a mudança. Então é isso que ele coloca. Fala, essa mudança de roupa, essa mudança de comportamento, ela é muito nítida. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido. Ou seja, olha, se é que realmente vocês ouviram e estão dispostos a viver conforme Cristo ensinou e viveu. E nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Semelhante a Deus em justiça e santidade. Então, qual é o ponto essencial? O ponto essencial é que deve haver uma mudança perceptível, constante, na nossa vida. Então, veja aqui, ao contrário do que se percebe muitas vezes nos dias de hoje, né, que a igreja está cada vez mais se moldando aos costumes seculares para ser, entre aspas, relevante, porque isso não tem trazido nenhuma relevância espiritual na vida das pessoas. A igreja de Deus, ela vai buscar trazer as pessoas para os costumes de acordo com a vontade de Deus e não se adaptar aos costumes das pessoas para que elas se sintam mais à vontade, entre aspas, na igreja, né? Como se elas não tivessem o que mudar. Então, se você chega num ambiente e você está com uma vestimenta que não se adequa àquele ambiente, imagina, é uma atitude totalmente egoísta querer que as pessoas que estão no ambiente troquem de roupa por tua causa, né? Então, considerando que você está com uma vestimenta inadequada. Obviamente que se as pessoas estiverem com uma vestimenta inadequada, elas que têm que mudar por estarem com vestimenta inadequada. Mas não sou eu chegar no ambiente, então eu vou lá, então eu vou numa reunião formal, vou numa formatura, qualquer coisa, estou lá com a roupa toda rasgada, né, toda bagunçada, aquela roupa que parece que eu acabei de acordar, né? E aí eu falo assim, não, isso é capacitismo, isso não pode, vocês é que têm que me aceitar. Então veja, é mais ou menos assim que o cristianismo está hoje. As pessoas são convidadas a ir para a igreja, aí elas chegam lá, veem que existem coisas para ser mudadas, se é quando vem, né? Algumas igrejas nem sequer ensinam muitas vezes isso. Então, quando nós levamos a pessoa a Cristo, nós temos que falar, tem que haver mudança no que você vai assistir, no que você vai comer, no que você vai vestir, no que você vai cantar, no que você vai ouvir de música, no seu comportamento em casa, na escola, no trabalho. Deve haver uma mudança constante e completa. Todo o ser deve ser enfatizado. Então eu devo lutar contra tudo que me prejudica e reconhecer naquilo que estiver errado. E não esperar que a igreja se mantenha eternamente aceitando. Então eu fico lá 10 anos sem querer mudança e a igreja tem que aceitar aquilo. Isso é um ato egoísta. Isso é um ato egocêntrico. Estou focando em mim. Não é? Eu não quero mudar, não vou mudar e a igreja vai ter que me aceitar assim, porque por mais que eu esteja errado, por mais que biblicamente eu não tenha embasamento para o que eu estou falando, eu acho
que eu posso permanecer assim, pronto, acabou. Eu acho que assim não tem problema. Então, é um grande prejuízo isso, né, na igreja, no corpo de Cristo, em qualquer grupo, né? Quando uma pessoa, percebendo que está fazendo aquilo que é errado, então a pessoa chega lá, nós mostramos à luz da Bíblia que isso está errado. Não é a igreja que tem que ficar ali esperando a boa vontade dela de um dia querer mudar. Não. Ela que tem que reconhecer que precisa de mudança. Do contrário, se no momento em que eu ouço, então Deus me mostra através de alguém, né, por meio de alguém, Deus me mostra que estou em erro e eu rejeito aquilo, isso, segundo Hebreus, capítulo 10, 26 a 31, e o próprio Jesus comenta isso também, que aquele que, por menor que seja o mandamento, aquele que o rejeitar e ensinar, será chamado mínimo no reino do céu. Ou seja, não vai ter salvação. Por quê? Porque isso se chama pecado voluntário. Então, eu ouvi a respeito de uma necessidade de mudança e não aceitei, a partir daquele momento que eu sei que eu devo fazer e não faço, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu sei que algo está errado e não busco mudança, eu estou em pecado voluntário. Hebreus 10, 26 a 31 fala lá, né? Olha, aquele que está em pecado voluntário já não resta sacrifício. Antes, uma expectativa terrível de destruição. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, essa pessoa ela pode até achar que está bem enquanto ela está aqui, mas na volta de Jesus, quando for estabelecido a vida eterna para os salvos, ela não vai estar entre os salvos. E aí ele fala das pessoas, né? Pelo depoimento de duas testemunhas na época pela lei de Moisés, né? Uma pessoa era condenada. Ele fala de quanto maior castigo será merecedora a pessoa que pisar, que profanar, que rejeitar abertamente a mensagem, o poder de Deus para a transformação de vida. É isso que ele fala lá em Hebreus. Ele fala, terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então, veja, não há meio termo. Ou nós, ao recebermos a palavra, vamos estar dispostos a mudar. E se eu estou disposto a mudar, então essa mudança ela vai ser percebida. As pessoas vão me ver lutando contra o erro. E não defendendo o erro. Abordando o erro como algo comum. Vamos lá, então. Terça-feira. Discurso cheio de graça que edifica a unidade. Qual dos conselhos de Paulo a respeito do uso da fala você considera mais importante e por quê? Paulo usou repetidamente uma estrutura interessante em Efésios 4, 25 a 32. Um comando negativo, em seguida um comando positivo. Deixe a mentira, fale a verdade. Somos membros, e depois uma lógica, porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, por sermos membros do mesmo corpo, devemos viver de acordo com a verdade, unidade na verdade, e não unidade na mentira. Porque somos membros do corpo e assim relacionados uns com os outros. A exortação, cada um fale a verdade, não é um convite para confrontar os outros com uma recitação agressiva dos fatos. Paulo fez alusão a Zacarias 8,16, que exorta a falar a verdade como uma forma de promover a paz. Uma vez que Paulo baniu a ira e o discurso inflamado, suas palavras em Efésios 4, 26 não dão permissão para exercitar a ira dentro da congregação. Bom, isso não é o que Paulo fala, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui são momentos que nós temos que nos posicionar, né? Então, da minha parte, eu preciso me posicionar, né? Não é isso que Paulo está colocando, tá ok? Nós vamos lá. Gálatas 2, vou deixar pronto aqui. Vou fazer a leitura e logo depois nós vamos para o texto, tá? Um deles, né? E até depois nós vamos falar até do próprio Jesus, inclusive, né? Porque esse é um ponto importante que eu tenho batido bastante nas lições, né? Porque a lição está dando a ideia de que se eu vir um erro público, que eu não posso me manifestar publicamente sobre aquilo. E não é isso que a Bíblia coloca, né? Então nós precisamos colocar aqui, nós vamos falar sobre isso. Bom, coloquei Gálatas, coloquei Mateus 23. Agora, bom, eu creio que esses dois
já tem bastante conteúdo para nós, e depois eu vejo outro. Vamos lá. Uma vez que Paulo baniu a ira e o discurso inflamado, Efésios 4:31. Vamos ver se Efésios 4:31, à luz do que os outros textos dizem. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de vós. Como que eu vou tirar a amargura, a ira, a cólera, a gritaria? Como que eu vou tirar isso do povo de Deus? Né? Então veja que quando ele fala em perdoar uns aos outros, ele não está omitindo isso. Tá? Vamos ver. E vamos lá, um outro ponto aqui. Mateus 21. Vamos lá em Mateus 21. É muito importante isso porque existe uma tendência cada vez maior de achar que nós temos que dentro da igreja, e nós vamos ver isso, assim, você pode ver isso em vários momentos na Bíblia. Moisés foi muito rígido, né? A ira ali que ele manifestou, a própria Bíblia mostra que ele estava de acordo com a vontade de Deus. Moisés manifestou ira, Elias manifestou ira, Jesus manifestou ira ao expulsar os cambistas do templo. É lógico que não é uma ira no sentido de estar disposto a machucar desnecessariamente uma pessoa, nada disso. Mas veja que não é esse o discurso de Paulo, ok? Então vamos lá. Não dão permissão para exercitar a ira dentro da congregação. Em vez disso, ele admitiu a possibilidade da raiva, mas limitou a expressão com sentido. Se ficar com raiva, não permita que dê frutos do pecado desenvolvido. Essa raiva que Paulo está falando é a ira de você ficar com mágoa e você ir além daquilo que é estabelecido pelas Escrituras. Então, nós vamos estabelecer bem isso aqui, tá? Vamos pegar aqui, vou colocar aqui para vocês 3 pontos. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 5, nós já vimos, né, o discurso de Paulo bem duro. Ele fala, inclusive, tirai, pois, dentre vós esse iníquo, né? Uma pessoa que estava em pecado voluntário, estava aberto e voluntariamente prejudicando o andamento da igreja com atitude pública e ninguém queria fazer nada. E Paulo fala, olha, não é assim que funciona, né? Agora vamos em Gálatas. Vamos aqui. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Paulo não apenas repreendeu a Pedro publicamente, como ele escreveu isso na carta aos Gálatas, colocando isso como um exemplo a não ser seguido? Não, pelo contrário, há um exemplo a ser seguido. Não faria sentido Deus inspirar Paulo a escrever uma coisa e justificar porque fez para isso não ser seguido pelo povo dele. Se deixou levar, mas quando vi que não andavam no plural, bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Ele falou uma fala mansa, tranquila? Não, ele falou uma fala firme. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, temos nós também Cristo em Jesus, para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então ele fala, olha, não estou dizendo aqui que nós temos que viver no pecado, não é essa a questão. A questão é que nós temos que ter apenas um mesmo proceder, dentro da palavra. Porque se torna edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Crucificado com Cristo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou. E se entregou a mim, por mim. Não aniquila a graça de Deus, se a justiça provém da lei, Cristo morreu debalde. Então ele fala, isso não significa
que eu vou viver do jeito que eu quero. E Cristo não é ministro do pecado, então existe pecado, então existe lei a ser seguida. Mas veja que a forma que ele aborda aqui, o ponto é, o que ele coloca? Olha, Pedro, você está agindo dissimuladamente. Então, em um determinado grupo você age de uma forma, no outro grupo você age de outra forma. E ele repreende a Pedro. Agora vamos ver Mateus 23. Jesus falou à multidão, na cadeira de Moisés, e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai e fazei, mas não procedais conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Isso foi público. Jesus falou à multidão sobre a liderança da sua época. E ele fala, olha, tudo que eles falem que esteja, obviamente, de acordo com as Escrituras, observem. Ou seja, havia coisas que eles falavam que eram importantes. Mas ele fala, mas não procedais em conformidade com as obras deles, porque dizem e não fazem. Você acha que Jesus falou isso aqui como? Tranquilo, sem nenhuma preocupação com o ambiente que ele estava? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, ou seja, eles ensinam as pessoas, mas eles mesmos não querem mudar. Fazem as obras a fim de serem vistos pelos homens. Quando vão fazer alguma coisa, fazem questão de mostrar o que estão fazendo. Trazem largos filactérios, amam os primeiros lugares, saudações nas praças. Vós, porém, não quereis ser chamados de rabi, pois um só é o vosso mestre. E a ninguém chameis pai, porque um só é vosso pai, nem mestre, porque um só é vosso mestre. O que a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Você acha que Jesus falou isso aqui como para eles? Olhando para eles e dizendo assim, ai de vós, escribas e fariseus, né, hipócritas, né? Alisando a cabeça deles? Obviamente não. Porque fechais os homens o reino de Deus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mais uma vez, ele repete isso. Pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar para fazer um prosélito, e depois os torna o filho do inferno 2 vezes mais que vós. Ai de vós, condutores de cegos, insensatos e cegos. Insensatos e cegos, ele repete, né? Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, condutores cegos. Então veja, olha quantas vezes ele repete isso. Você acha que esse discurso foi um discurso em que Jesus não manifestou uma ira, só que uma ira pelo quê? Pelo comportamento errado que as pessoas não queriam abandonar e que ele estava falando firmemente, não é? Agora vamos para um outro ponto, ainda mais forte, não é? Aqui. Chegando ao templo, acercaram-se dele, né? Estando já ensinando os príncipes, sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade fazem isso? E ele fala, vou perguntar uma coisa para vocês. O batismo de João, de Deus ou dos homens? E aí eles pensaram, se dissermos do céu, ele fala, então por que vocês não creem? Se dissermos dos homens, daí nós temos medo do povo, porque eles acreditam em João. E aí eles não responderam nada. E aí, onde ele fala a parábola, que ele fala assim, olha, aquele que verdadeiramente faz é o que obedece. Né? É ele que fez a vontade do Pai. E aí ele fala aqui da questão do verdadeiro louvor, né? E aí tiveram medo. Vamos aqui, agora vamos aqui no 12, né? Especificamente no 12. Então esse é o contexto do ensino, né? E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse, está escrito, a minha casa será chamada de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Inclusive, veja que existe um outro ponto muito interessante, né?
Vamos ver aqui se é João 2. Vamos ver aqui. João 2. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Como é que você acha que Jesus expulsou todos do templo? Falando para olha, por favor, eu gostaria que você... Não foi assim. Obviamente não foi assim que ele expulsou os cambistas do templo. Aos que vendiam pombas disse, tirem as coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então veja que existe uma tendência a querer se ensinar para a igreja que quando nós vemos um erro ali dentro, por mais grave que ele seja, por mais prejudicial que ele seja, que nós devemos ficar em silêncio. Que se nós falarmos de uma forma mais forte, mais firme, não, isso é ira, isso é cólera. Não é essa ira que Deus está falando. Não é a ira pelo zelo da causa de Deus. Não é a ira em que eu vou e falo, olha, isso está errado, como Paulo fez com Pedro, como Jesus falou repetidamente em Mateus 23, ali ao falar dos escribas e fariseus. Como Jesus fez ao expulsar os cambistas do templo. Não é essa ira. Não é essa ira que ele está falando que nós devemos deixar de lado e não ficarmos preocupados com o que acontece na igreja. Ok? Então, eu acredito que dada a limitação de tempo, foram dados bastante exemplos de que não é essa posição que Paulo está colocando. Nem o próprio Paulo confirma essa posição. Ok? Então, a ideia de que não dá permissão para exercitar a ira dentro da congregação, não é isso que a Bíblia está falando. Agora, é óbvio que essa ira que foi manifestada é uma ira dentro da palavra, de acordo com a palavra. E não de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu conceito. É apresentar dentro das Escrituras o que é certo. Então, você ver uma igreja reverente, você não vai fazer nada, você não vai fazer nenhum comentário se aquela igreja está repetidamente sendo irreverente. Você vê que dentro da igreja os ensinos errados estão sendo colocados e ninguém faz nada para mudar. É isso que... Não. E mesmo dentro da congregação, por exemplo, numa reunião administrativa, numa comissão, deve haver a manifestação. Olha, isso está errado, isso precisa ser mudado. Né? Agora, o ser brando não é ser omisso. Né? Não é deixar de ser firme. Ou você acha que quando Paulo fala, tirai dentre vós esse iníquo, o que ele está querendo dizer? Quando Jesus pega faz um chicote de cordas e vai expulsar os cambistas do templo. Como ele estava. Então veja que não é esse o conceito. Né? A ira não pode tomar conta de mim a ponto de eu deixar de lado a limitação da palavra e querer fazer as coisas do meu jeito. Mas não é esse o conceito. Infelizmente, existe uma tendência, existem coisas que estão entrando na nossa igreja, e já não é a primeira vez que isso ocorre, né, em que nós somos orientados, de certa forma, a deixar isso, né, e simplesmente ir lá e falar, não, olha, não é assim, não é isso que a Bíblia coloca, irmãos. Nós temos que nos posicionar. Né? Ou nós seguimos de acordo com as Escrituras, ou a coisa vai decair cada vez mais. Nós temos que nos posicionar. Se você é um líder, se você é uma líder, vai existir momentos que você vai ter que se posicionar e falar, isso não está de acordo com a palavra, isso não vai poder ser feito. Isso vai ter que ser abandonado. E muitas vezes você vai ter que se posicionar firmemente. Isso vai ser enxergado, inclusive, como uma cólera, como uma raiva desnecessária, e não é. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Baniu a ira e o discurso inflamado. Ele não baniu a ira nem o discurso inflamado. Né? O que ele baniu quando nós comparamos o que ele mesmo escreveu, o que ele mesmo fez, o que Jesus fez, foi aquela ira, aquele discurso inflamado que é baseado no meu achismo. Agora, dentro da palavra, nós tivemos muitos discursos inflamados, discursos fortes, do próprio Jesus, de Paulo, dos profetas antigos. Né? O próprio discurso de Pedro no Pentecostes foi um discurso muito forte. Né? Ali foi assim, fazendo com que as pessoas se posicionassem. Esse é um ponto muito importante que nós devemos ter. Paulo parece interromper o assunto da fala com uma ordem negativa. Aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe.
né, para que tenha o que repartir com o necessitado. Paulo então ordenou: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, suja, né, algo feito de forma desenfreada, né? Então ele fala: palavra boa para edificação, conforme a necessidade, que transmita a graça aos que ouvem. E o que é transmitir graça aos que ouvem? Transmitir, se você olhar, qual era a palavra que transmitia a graça de João o Batista? Arrependei-vos e convertei-vos e cada um seja batizado. Isso era o que concedia a graça. Olha, vocês precisam se arrepender, mudar de vida, para que o sacrifício de Jesus tenha algum valor para vocês. E Jesus, a mesma coisa, arrependei-vos e convertei-vos, né? Ele fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Isso era a palavra de graça. Então veja, a repreensão é uma palavra de graça, a advertência é uma palavra de graça. No entanto, ela deve estar baseada na palavra. Então, boa para edificação, conforme a necessidade. É óbvio que eu não vou a todo e qualquer momento fazer, né, um discurso mais inflamado, mas vão existir momentos em que isso obviamente vai ser necessário, como foram em vários momentos das Escrituras, né? Então veja, Paulo não está aqui anulando isso, né? O que ele está dizendo é que deve ser conforme a necessidade. Então, se uma igreja não conhece algo sobre um assunto e você vai chegar lá e vai iniciar esse assunto, então você vai iniciar de uma forma. Agora, a igreja conhece, a igreja já viu qual é o procedimento bíblico que deve ser feito. Ela continua aberta, voluntária e reiteradamente rejeitando isso com os comportamentos. Então, obviamente, que o discurso não vai ser mais o mesmo. Aí você tem duas opções. Ou você faz um alerta mais enfático, que é uma necessidade, né? Ou você fica omisso. Ou eu fico omisso em relação a isso. E não é esse o procedimento que Deus nos ensina. Então, veja, Paulo fala muito firme quando ele fala a necessidade de mudança. Você fazia assim, você tem que fazer assado. Você roubava, você não, né, que furtava, não furte mais. Mentia, não minta mais. Ou faz ou não faz, amigo. Ou seja, olha, ou servimos a Deus ou não servimos. Era muito enfático o serviço dele, a fala dele, né? Então, veja que a forma como Paulo fala, a forma como Jesus fala, se você olhar o livro de Jeremias, se você olhar as falas de Moisés, se você olhar as falas do próprio Deus, muitas vezes quando se referia ao povo como um povo rebelde, de dura serviço, né? Então, veja que essa fala era uma fala mais inflamada. Então, veja que não é que Paulo está proibindo a fala inflamada, ele está falando, tudo deve ser feito de acordo com a necessidade. Dependendo da situação em que a igreja estiver, vai ser necessário um discurso mais inflamado. Isso não deve ser uma constante, toda hora fazer isso sem necessidade, obviamente. Mas isso ele não está banindo esse tipo de discurso, né? Isso tem sido uma tônica que eu tenho batido bastante. Por quê? Porque muitos estão colocando conceitos que não são bíblicos para dar a impressão para a igreja que o melhor caminho é a omissão ou uma fala improdutiva, né? Você chegar lá para uma igreja que você já falou, já alertou, não é assim que faz e tal, isso não é. Você tem que posicionar, falar, olha, vocês são servos, vocês são líderes, vocês são pessoas que estão dizendo que são reparadores e restauradores para o mundo caído. Esse comportamento ele não está adequado para uma igreja que se diz assim. Isso é uma fala mais inflamada, isso é uma fala mais forte, mais rígida. Olha, vocês estão falando uma coisa agindo de outra forma. Isso é hipocrisia. Vocês estão dizendo para as pessoas que elas aceitar a Jesus envolve mudança de vida, mas vocês mesmos querem uma igreja que não mude de vida, em que as pessoas não mudam. Veja que isso é uma coisa que nós precisamos ter em mente, porque o que está sendo feito é calar aqueles que se levantam contra os erros que estão se levantando na igreja. Isso é um grande problema. Ao discutir os pecados da fala, que exortação Paulo compartilhou sobre a presença do Espírito Santo com os crentes? Efésios 4:30. Paulo deu ao mesmo tempo uma advertência atemorizante e uma promessa comovente. Nossos pecados contra os outros não são delitos de pouca consequência. O que entristece o Espírito Santo é o uso indevido do divino dom da fala para magoar as pessoas. Paulo menciona Isaías 63:10, que enfatiza grave aviso, mas eles, israelitas, foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso ele se tornou inimigo.
Veja que mais uma vez aqui, não é a fala que magoa. Porque toda fala que for contra aquilo que a pessoa quer, ela vai causar um tipo de mágoa, né? Vamos lá em Hebreus. Vamos lá em Hebreus. Capítulo 12. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaie quando for por ele repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filho. Que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, então sois bastardos e não filhos. Você acha que uma pessoa lendo esse tipo de coisa, se você está sem disciplina, se você acha digno de ficar sem disciplina, então você é um bastardo, não um filho. Você acha que uma pessoa vai ler isso aqui e ficar feliz? Ela vai se sentir magoada, triste, né? Ela não pode aguardar a mágoa. Além do que, tivemos nossos pais, reverenciamos, não vamos sujeitar ao Pai dos Espíritos. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados nela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjurados, e fareis veredas direitas para vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. E ele fala, segui a paz com todos e a santificação, a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a paz e a santificação que o escritor de Hebreus está se referindo aqui, não é você ver o erro e deixar de repreender. É o contrário, ele está falando assim, aquele que é repreendido em nome da paz, aquele que é repreendido mesmo firmemente, principalmente porque ele vai se entristecer no momento da repreensão, ele vendo que aquilo que ele está fazendo é errado, para promover a paz, não é aquele que repreende que tem que deixar de repreender, é o que é repreendido que tem que mudar. Veja que existe uma inversão de papéis aqui, né? Eu não posso falar nada que magoa. Então a pessoa, se eu falar sobre o sábado na igreja, a pessoa se magoa, eu não posso falar sobre o sábado. Se eu falar sobre reverência na igreja, a pessoa se magoa, então eu não posso falar sobre reverência. Se eu falar sobre os 10 mandamentos, vai ter algum dos 10 mandamentos que vai deixar a pessoa magoada, porque ela pode estar em transgressão daquilo. Então eu não vou falar mais sobre os 10 mandamentos. Mateus 23, se eu estudar sobre Mateus 23 na Bíblia, a forma rígida que Jesus falou, alguém vai se magoar. Então eu não posso falar isso para a pessoa. A pessoa está furtando, ou está mentindo, ou está fazendo... Então eu não posso falar isso para a pessoa porque ela vai se magoar. Não é isso, irmãos. Veja que existe uma inversão de papéis aqui, inversão de valores aqui, não é? Quando Paulo fala aqui, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais fossem selados para o dia da redenção. Ele está falando, não pode sair palavra torpe, não pode sair palavra suja, falsa, né? Que é aqui o verso 29, né? Nenhuma palavra torpe sai, mas apenas que for útil para edificar, conforme necessidade, que conceda graça aos que ouvem. E ele considerava a palavra que para dar graça apenas palavras bonitas, apenas palavras que não fossem advertir, que não deixassem a pessoa triste, pelo contrário. E aí ele falou que o fruto e Tiago fala, os frutos da justiça semeiam-se na paz para os que exercitam a paz, né? E Hebreus fala, olha, nenhuma palavra de repreensão ela vai causar alegria, ela vai causar tristeza no início, mas se a pessoa realmente for uma pessoa convertida e ela vê que está em erro, ela vai mudar, ela não vai pedir para o repreensor deixar de repreender. Então veja, existe um problema muito grave nesse tipo de conselho, não é? Então assim, palavras de graças não é só palavra boa, palavra tranquila, não, pelo contrário. Se uma pessoa estiver indo até o seu filho, a sua filha, para agredir o seu filho, a sua filha, você vai falar com ela assim, não faça isso, não, você vai falar, pelo amor de Deus, não pode fazer isso. Você vai até se colocar na frente da pessoa para impedir que isso aconteça. Veja que tudo vai depender da circunstância, da situação. Se uma pessoa estiver dentro de uma comissão de igreja, de uma reunião administrativa, defendendo que a igreja deve permanecer no erro, você vai falar como? Você vai falar, tudo bem, é só a sua opinião, né? Cada um segue sua opinião. Não, você tem que falar o quê? Não, isso não está de acordo com a palavra. O que você está falando não está de acordo com a palavra. É isso que nós temos que fazer. Mas e se a pessoa se magoar? Nós acabamos de ler que toda repreensão ao início não é de alegria, mas é motivo de tristeza.
E depois ela vai se converter em fruto pacífico para aquele que realmente for exercitado nisso. E o que é o for exercitado nisso? Se a pessoa realmente, percebendo que está errada, ela queira mudar. E ela se disponha a mudar. Não é? Paulo enfatizou a divindade do Espírito Santo, sua personalidade, tratando como entristecido. O Espírito Santo é uma pessoa com você e eu não. Nós usamos a terminologia humana para descrever o divino. Né? Aqui, enfatizando a questão de Espírito Santo como Deus. Não é? Mas veja, entristecer o Espírito é diferente de entristecer pessoas. Pelo contrário, Paulo fala que nós entristecemos o Espírito como? No contexto de Efésios 4. Enganando, falando mentiras, agindo de forma contrária ao que o cristão deve agir. E não, pelo contrário, ele falou várias coisas aqui que se uma pessoa estivesse fazendo, a pessoa iria se entristecer, iria até ficar magoada, né? Poxa, e aquela pessoa que sabe que eu já furtei, né? Ele está falando, não furte mais, ele não estava querendo, mas tem alguém aqui que furtou, Paulo, né? Você vai falar em furtar, sendo que, mas tem uma pessoa que fez vários tipos de erro, provavelmente teria ali um adúltero, que foi adúltero, que deixou de ser adúltero, que furtava, que mentia, que tem que deixar de mentir. Paulo não está falando para uma pessoa em específico. Agora, se a pessoa ficou triste, se é motivo de não falar, pelo contrário. Bondade e não amargura. À luz da volta de Cristo, quais atitudes e comportamentos relacionados à fala devem ser descartados? E quais devem ser adotados? Paulo outra vez apresentou uma ordem negativa. 6 vícios. Né? Ele fala, deve ser bondosos, compassivos, perdoadores, qualquer amargura, qualquer maldade, não deve haver indignação, ira, gritaria e blasfêmia, que é uma fala degradante contra Deus. Calúnia, falar mal. Em essência, Paulo desarma o discurso cristão. As atitudes que impulsionam o discurso raivoso e as estratégias retóricas que o empregam devem ser removidas do arsenal cristão. Nossa conversa e atitudes na família de Cristo e também além dela não devem se originar da irritação, mas devem ser motivados pela bondade, ternura e perdão. Paulo apresentou o perdão vertical como modelo do perdão horizontal. Nós já lemos Efésios aqui, né? Toda gritaria, blasfêmia, que sejam benignos, perdoando-os. Então, aqui ele fala no contexto do arrependimento. Ele não está falando no contexto da rebeldia. No contexto da rebeldia, 1 Coríntios, nós lemos lá, olha, não, você não deve nem comer com uma pessoa que se diga cristã e que queira voluntariamente permanecer no erro. Já foi orientado, já foi advertido que quer permanecer. Nem coma com ela, não se associe com ela. É isso que Paulo fala. No contexto do arrependimento, no contexto da pessoa realmente mostrar frutos dignos de arrependimento, que ela está buscando fazer a vontade de Deus, aí sim. Né? Então, o que acontece? No contexto de uma igreja que está buscando transformação, não deve haver ira, nem cólera, nem gritaria, nada disso. Agora, num contexto de uma igreja rebelde, como que nós devemos fazer? Nós temos os exemplos aqui. Então, veja, tudo vai depender da circunstância e por isso ele fala, de acordo com a necessidade. Né? As próprias falas de Paulo muitas vezes são duras, são fortes. Né? Agora, e pode ser promovido por uma irritação, sim. O que ele falou com Pedro foi por uma irritação, ele ficou ali agoniado por ver que Pedro estava influenciando várias pessoas com o seu comportamento. E ele foi lá e falou firmemente com Pedro. É claro que essa irritação ela não deve dar lugar a algo que seja fora do limite bíblico. Agora, por exemplo, eu vou bater no meu filho quando eu estiver irritado com ele. Não, meu filho é meu. Primeiro eu vou refletir sobre o que aconteceu e ver o que eu vou fazer a respeito. Se vai haver uma necessidade de uma punição mais severa, como, vai ficar uma semana sem poder fazer isso, aquilo outro. Agora, eu tenho que tomar uma atitude em momentos de irritação. Eu tenho que tomar uma atitude de acordo com a palavra. Meu filho e minha filha estão fazendo uma coisa errada. No momento que eu estou irritado ali, o que eu devo fazer? Evitar que ele continue cometendo aquele erro. Eu não posso deixar ele... até que eu deixe de ficar irritado, eu vou deixar ele cometendo aquele erro. Não, eu vou tirar, né, e impedir que ele cometa aquele erro e buscar o domínio próprio para, mesmo irritado ou irritada, agir. Né? Isso é o que nós devemos fazer como cristãos. Que sua conversa seja de tal natureza que você não tenha necessidade de arrependimento. Então, uma conversa que eu não tenho necessidade de arrependimento. E agora, se eu deixar de agir como eu devo agir, de falar como um atalaia, quando Deus disser, aí sim eu estou digno, aí eu estou falando algo que eu vou me arrepender depois, deixar de falar o que deve ser falado no momento em que deva ser falado. Não entristeça o Espírito Santo.
Se você tem amor no coração, vai buscar estabelecer e edificar seu irmão na fé mais santa. Se eu vou edificar no meu irmão na fé mais santa, eu não vou compactuar com o erro dele. Se for dito uma palavra prejudicial ao caráter do seu amigo ou irmão, não encoraje esse discurso mau. Então, uma palavra prejudicial ao discurso ou ao caráter. Né? E a advertência e a repreensão, ela não é prejudicial nem ao discurso, nem ao caráter. É obra do inimigo. Com bondade, relembre a pessoa que fala de que a palavra de Deus proíbe esse tipo de conversa. Desejo que minha influência dentro da família adventista seja positiva, edificante e animadora. Relembrarei os apelos de Cristo para unidade e amor. Gastarei energia validando os que fazem e dizem coisas boas do que apontando as falhas daqueles que, na minha opinião, estão errados. Bom, mas quem disse que toda pessoa que fala do erro, ela está falando só da opinião dela, tá vendo? Já existe aqui uma intenção clara de dizer assim, se fala do erro das pessoas, é porque está falando de acordo com a opinião. Não, não é assim que funciona. Né? Se for a minha opinião, não tenho base para falar se a pessoa está certa ou errada. Mas se não for minha opinião, mas for de acordo com a palavra de Deus, eu tenho que repreender e eu tenho que mostrar que está em erro, sim. Ao discordar de alguém, deixarei claro o meu respeito pela pessoa. Crerei na sua integridade e no seu compromisso com Cristo. Não serei ríspido. Aí depende da situação também, veja. O que é ser rígido, ser firme na fala? Isso vai depender de como a pessoa estiver agindo. Um líder na igreja vai propor que todos estão livres para cometer adultério. Você vai falar o quê? Você vai fazer o quê? Uma pessoa que conhece a palavra vai lá e fala que não tem problema você mentir. Você ficar mentindo constantemente na igreja, você vai fazer o quê? Viverei com alegria buscando oportunidade de fortalecer e afirmar meus irmãos enquanto aguardo o retorno de Cristo. Veja que existe um problema muito grave e nós temos que nos posicionar. E eu estou me posicionando. E espero que você também se posicione. Estou me posicionando, inclusive, sabendo as consequências que isso pode ter em relação a visualizações, que já não são muitas. Mas eu prefiro falar a mensagem de Deus. A minha fala vai ser para edificar. Só que edificar, ela tem a ver com repreender, com advertir, até publicamente, dependendo da situação. Ela tem a ver com você mostrar a necessidade de mudança, de você mostrar que a pessoa está em pecado deliberado, que ela não quer mudar. Foi o que Jesus mostrou em Mateus 23 em relação aos escribas e fariseus, pessoas que estavam em erro e não queriam mudar. E ele fala, não ajam conforme essas pessoas. Isso ele fala publicamente. E haviam vários escribas e fariseus ouvindo ali. Então veja que buscar a paz, buscar a unidade do Espírito, não é ver o erro na igreja e ficar só falando palavras agradáveis para as pessoas que estão em erro. Então, vão ser necessários momentos que nós falemos palavras que vão soar desagradáveis para a pessoa que está em erro. E ela vai se entristecer, segundo nós vemos lá em Hebreus. Agora, depois, se ela realmente quiser mudar, ela vai mudar realmente. E aí, ele fala, promover a paz não é deixar de advertir. Promover a paz é a pessoa que está em erro, reconhecer a necessidade de mudança. Que Deus nos abençoe e convido por uma oração final. O Senhor nos abençoe, Pai, nos perdoe, nos purifique, nos dê compreensão da Tua palavra. Livra-nos de todos os males, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.